Fala pessoal, então na última aula a gente viu o htaccess e a trait parse URL e hoje a gente vai trabalhar com um arquivo que se chama despachante. Esse arquivo despachante basicamente ele vai pegar o que o usuário digitar na URL, vai verificar se esse arquivo existe, né, ou se ele é um diretório e vai acessar esse diretório e vai incluir dinamicamente esse arquivo, tá bom? Então vamos criar aqui essa classe, vou criar aqui phpFile que vai ser a classe dispatch, tá? Que é a classe despachante. O namespace dela vai ser classes, conforme criado lá no Composer, né? Vamos criar aqui a class dispatch. E aqui, pessoal, a gente vai ter os seguintes propriedades ou atributos aqui. Nós vamos ter o private $init, depois eu vou explicar um por um, tá? Deixa eu só criar eles aqui para facilitar. A gente vai ter o private $url, o private diretório que vai receber como padrão nulo. A gente vai ter o private count, que vai ser um contador. A gente vai ter um private file e o private page, tá? Então vamos ter esses atributos aqui. A gente vai utilizar aqui nessa classe a trait que a gente fez na última aula. Então a gente entra aqui com traits /trait parse URL. Vamos usar ele aqui internamente, trait parse URL. Então pessoal, vamos iniciar aqui criando o nosso método construtor, public function construct. E o que esse método construtor ele vai fazer? Nós vamos setar nele o nosso atributo URL, tá bom? Passando aqui, ele vai receber o nosso trait parse URL, passe URL, tá bom? A gente vai pegar todo, lembrando, a gente não está passando parâmetro, então a gente vai pegar todo o array aqui nesse atributo thisURL. Aqui também a gente vai setar o nosso atributo contador e ele vai receber um count $thisURL. Então o que ele vai fazer? Ele vai contar quantos índices, né, que a nossa URL vai ter, ou seja, quantas barras que foram digitadas pelo usuário. E na sequência, a gente vai chamar aqui o nosso método private function verifica parâmetros. Então aqui na sequência, o nosso construtor vai chamar o verifica parâmetros, tá? Então basicamente o nosso construtor vai setar o URL, vai setar o contador, a quantidade de índices do URL e vai chamar o método verifica parâmetros. Esse método verifica parâmetros se existem parâmetros digitados pelo usuário. Por quê? Pode ser a URL raiz do nosso site, então não vai ter parâmetro nenhum, por exemplo, se ele tiver só com localhost. Então esse método aqui vai servir para verificar isso. Então como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó, se o $this count, né, que é esse parâmetro aqui que a gente contou quantos índices que tem na nossa URL. Se ele for igual a 1 e empty nosso $this URL na posição 0, ou seja, se o nosso índice URL na posição 0 for branco, né, não tiver nada, o que a gente vai fazer? A gente vai setar o nosso outro atributo que é o page, a gente criou lá em cima também, como dir rec, lembra do nosso dir rec lá do arquivo config, .views/index.php. Se não, a gente vai chamar um outro método que a gente vai criar aqui agora, que vai ser o private function verifica dir. Esse método aqui, pessoal, ele vai verificar se o índice digitado pelo usuário é um diretório. Então, às vezes o usuário vai digitar lá /controllers, né? Então, está indo para o diretório controllers. Então, a gente não vai incluir uma pasta, né? Então, ele vai verificar esse diretório. Então, aqui ele vai verificar esse dir aqui. Deixa eu explicar melhor esse método verifica parâmetros. Então, o que acontece? Ele vai verificar se o usuário digitou na URL algum parâmetro, né? Nada mais é do que o índice 0 é o primeiro parâmetro, né? E se o contador for igual a 1, se for igual a 1, ou seja, se não tiver nenhum parâmetro, ele vai incluir o que? Dentro da nossa views, a index.php que a gente vai criar lá.
Se não, ele vai verificar primeiramente se é um diretório o índice. Então aqui a gente já está tratando que existe um parâmetro e a gente vai verificar primeiramente se esse parâmetro é um diretório, tá bom? Aqui no nosso verifica diretório, como que a gente faz, pessoal? Vamos iniciar aqui setando o nosso atributo init como sendo o nosso URL, nosso atributo URL na posição 0, tá? E ponto bar. Então é o nosso URL na posição 0 e a barrinha ali. O que a gente vai fazer? A gente vai percorrer agora o array, né, para ver se a gente percorrendo com for aqui o array, a gente vai ver a sequência de diretórios. Então como é que a gente faz? For $índice igual a 0, $índice for menor do que $discount, que é o contador que a gente fez lá, $i mais, tá? Então aqui vamos entrar aqui e o que a gente vai dizer? Se isdir, a função do PHP isdir, ou seja, se for um diretório, o $dis init, que é esse aqui, ó, primeiro dado digitado pelo usuário, o que vai acontecer? A gente vai setar aqui algumas configurações. Se não for, aqui embaixo a gente vai setar outras configurações. Então, primeiramente, se o primeiro dado digitado pelo usuário for um diretório, ele vai entrar aqui, senão ele entra aqui. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Se o índice estiver na posição 0, o $dis, aí a gente começa a setar o atributo diretório. Lembra que a gente setou aqui, ó, o dir começa com nulo, né? Se não tiver nenhum parâmetro. Aqui a gente vai setar. Então, se o for aqui tiver no índice 0, ele vai setar esse $disdir. Vamos colocar ele aqui, ó, como $disinit, tá? Então, se estiver na posição 0, ele vai setar como init. Se não, se ele não tiver no índice 0, ou seja, já passou do índice 0, ele já está percorrendo de novo, $disdir ponto $dis URL na posição $i, ele vai setar o nosso $dir ponto $dis posição URL na posição $i, tá? Por fim, se não, $dis file, que aí já é o atributo arquivo, vai receber $dis URL na posição $i. É um pouquinho complexo, pessoal, mas deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. A gente tem o disinit, que é o primeiro valor que o usuário digitar, tá? Então, se o primeiro valor que ele digitar na URL aqui, vamos supor, se ele digitar aqui controllers é um diretório aqui do nosso sistema, né? A gente tem aqui o controllers. Então, se o primeiro índice aqui, que é o init, for um diretório, no caso eu digitei lá controller, ele vai entrar aqui. O índice 0, então a primeira vez que entrar no for, se eu tiver no índice 0, o meu $dis, que é o atributo diretório, já vai setar esse primeiro valor, no caso aqui seria o controller, né? Então o nosso $dis seria controllers, né? Que é o que eu digitei lá. Se não, aí ele continuou aqui no for e voltou de novo. Se eu não tiver no $i igual a 0, então já estou no 1. Se for um diretório, o controllers, né? E aqui, então já não estou mais no índice 0, eu entrei então nesse else aqui. Se for um diretório, o $dis, que é o controllers, mais o próximo caminho que o usuário digitou, vamos supor que aqui dentro de controllers eu tivesse um outro diretório, uma outra pasta aqui. Então, o usuário vem cá e digita controllers barra pasta. Então, repare aqui, ó, digitou controller barra pasta. Então, eu estou entrando no outro diretório. Então, aqui, ó, é um diretório? É. Aí eu vou aqui concatenar com o que já existe, controllers, né? Só faltou aqui um barra. Então, aqui seria o seguinte, aqui eu estou concatenando o que já existe, que é o controllers, e estou somando ao próximo índice que o usuário digitou lá. Então, seria mais ou menos isso daqui. E assim sucessivamente. Vamos supor que uma terceira vez o usuário tenha digitado um outro diretório. Então ele vai entrar aqui novamente e vai concatenando todas as pastas aqui até que não seja mais um diretório digitado. No momento em que não for mais um diretório,
o atributo file vai receber esse thisFile. Então vamos supor aqui que o usuário digitou controllers e pasta, são 2 diretórios. Ele vai e digita o próximo aqui, options. Options não é uma pasta do nosso sistema aqui, né? Então esse thisFile receberia o options aqui. Entenderam, pessoal? Então isso aqui é basicamente uma consistência para estar vendo se o que está sendo digitado, o que está sendo requisitado, são diretórios, tá bom? Então aqui eu estou verificando se o primeiro índice é um diretório e entro aqui. Se não for um índice, o que vai acontecer? O meu $dir, ele já vai receber aqui o views. Por quê? O padrão é que o diretório padrão seja os views, né? As páginas que sejam exibidas para o usuário sejam views. Casos excepcionais são controllers e outros arquivos que eu tenho que acessar aqui, mas o padrão é o views. Então, se o que for requisitado no URL não for um diretório, ele já vai assumir que o $dir é um view, é o views, né? O diretório views. Então, beleza, aqui eu setei que o $diretório é um view. Só que tem mais uma questão aqui. Qual que seria essa questão? Dentro do meu diretório views eu posso ter pastas também, então eu poderia ter aqui um diretório pasta 2, por exemplo, dentro de views. Se o $índice for igual a 0, eu já vou setar aqui o $dis como views, né? Beleza, que é o padrão. Se o $dis URL na posição $i, basicamente a mesma coisa do que a gente fez ali em cima. Então, se for um diretório, né, o que eu digitar lá, ele vai setar o nosso $dis, que é ponto, né, $dis.dis URL. O $dir vai concatenar aqui com o $dis URL na posição $i, ponto barra, tá? E se não for, se o que o usuário não digitar não for, novamente o thisFile vai receber $dis URL na posição $i e vou dar um break aqui. Aqui também eu vou dar um break para sair do nosso for, tá? Então aqui é a mesma coisa, pessoal. Se o valor inicial não for um diretório, ele vai cair nesse else. Se o índice 0 for igual a 0, eu já defino que o diretório padrão é o views, né? Se não, se for um diretório o $dis_dir barra URL, ele vai definir o $dis como URL barra, senão o arquivo vai receber o último dado. É a mesma coisa, aqui no caso pasta 2, se o usuário tivesse aqui o localhost digitado pasta 2, é um diretório. Então o que acontece? Como eu já defini aqui que é views o primeiramente, né? Aí caiu aqui no segundo else. É um diretório? Pasta 2? Então eu já defino aqui que ficaria mais ou menos assim, ó, views barra pasta 2. Novamente, eu digito aqui teste. Teste é um diretório aqui dentro do nosso sistema? Não é. Então ele cai no último else e define o file como teste. Tá bom? Um pouquinho complexo, mas vocês vão ver que funciona bem certinho aí no nosso sistema. Tira esse else aqui e deixa só o if, tá bom? Então deixa aqui só o if. Então if índice igual a 0, tá bom? Aqui embaixo, fora do for agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. $dis_dir vai receber str replace. Então, se acontecer por acaso de der algum problema de dupla barra, a gente vai substituir por uma barra simples o nosso $dis_dir, tá? E a gente vai chamar um dos nossos últimos métodos aqui, que é o verifica file, tá? Então deixa eu criar aqui esse método, private function verifica file. Esse método aqui, pessoal, vai verificar se existe o arquivo requisitado. Se não existir, ele chama o index.php.
se não, chama a página 404. Essa página 404, ela é bem simples, vou criar aqui na Views uma coisa bem simples, ela depois pode ser estilizada, mas deixa eu criar rapidinho ela aqui, HTML5. Só colocar aqui, ó, um H1, página não encontrada. No princípio, deixa só assim mesmo. Então aqui, pessoal, esse aqui vai verificar se o que está sendo requisitado no URL, se é um arquivo existente no nosso sistema. Se não existir, ele vai chamar o index.php. Se ainda o index.php não existir, ele vai chamar essa página 404 que eu acabei de criar ali. Como que funciona? Eu vou criar aqui uma variável dir absoluta, que ela vai receber o dir rec do nosso config.php .thisdir. Essa aqui vai ser o diretório absoluto que vai ser verificado. Então aqui eu já estou pegando o diretório já com todos os possíveis, né? Por exemplo, views, pasta, tudo que for digitado lá. Então já estou pegando o diretório final aqui. Aí o que eu vou fazer? Se vou utilizar a função file exists, então se file exists, essa variável dir abs $thisfile, que a gente setou aqui, ó, $thisfile .php, o que vai acontecer? A gente vai, nosso $thispage vai ser setado com esse caminho aqui, ó. Vamos jogar aqui. Se não, segunda consistência, if file exists, dir abs.index.php, que é o segundo parâmetro que a gente vai ver, ele vai entrar e o nosso $thispage vai receber $disabs.index.php. Por fim, se nada disso existir, o $thispage vai receber dir rec.views/404.php. Então aqui a gente está dizendo que se o arquivo solicitado na URL existir, ele já inclui ele aqui. O thispage já é setado aqui. Se não existir, o thispage vai receber o index.php. Se não, a gente chama a página 404. E vamos criar aqui o último método, que é o public function get inclusão. Vai retornar a nossa inclusão, que vai dar um return $thispage, que é a página final para o nosso usuário. Então aqui ele vai retornar a página final para o sistema, tá? Aqui, pessoal, então só explicando melhor isso daqui, né? O verifica file. Ele vai pegar todo o diretório que foi setado aqui no verificação de diretório, vai verificar se esse arquivo aqui, que é o último dado digitado pelo usuário aqui, ó, se ele existe. Se ele existir dentro daquele diretório, ele já vai setar a página aqui. Se não existir, ele vai procurar o index dentro desse diretório. Se não existir, ele vai chamar a página de erro 404. E o get inclusão vai retornar esse thispage. Vamos vir aqui agora no nosso index.php. Vamos criar aqui, ó, o $dispatch vai receber new classes /class dispatch, $dispatch get inclusão. E o que é? Como esse get inclusão está retornando a página para a gente vai dar aqui um include nesse dispatch, tá bom? Agora eu vou fazer alguns testes aqui, vocês vão ver que vai ficar mais claro, que a class dispatch ela assusta um pouco mesmo, tá bom? Então o que acontece? Vamos ao primeiro teste aqui. Vamos criar aqui, ó, a index.php, php file index.php. Echo, essa é a index. Vamos aqui, ó, a primeira parte do class dispatch, tá? Então, assim que eu inicio aqui a class, ele vai verificar os parâmetros. Se for igual o contador não tiver parâmetros aqui, ele já vai incluir a index.php. Então vamos fazer esse primeiro teste aqui, ó. Vou colocar só localhost aqui. Aqui, ó, ele não tem, como não tem parâmetro nenhum, aqui, ó, essa é a index.php, né?
Se existir algum parâmetro, ele vai mandar para o verifica dir, tá? Verifica dir. Vamos fazer aqui agora o segundo teste aqui, que é o controllers. Vamos criar aqui dentro do controller um controller test. Vamos dar um eco aqui. Esse é o controller test. Coisa bem simples. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos digitar aqui controllers, que é o nome do diretório. E como eu não passei nenhum parâmetro aqui, vamos passar aqui, ó, o controller test. Esse é o controller test, tá bom? Então o que acontece aqui? Vamos seguir aqui pela class dispatch. Ele vai verificar. O primeiro índice é um diretório? É, no caso, o controllers. Então ele entra aqui, ó. O índice 0, ele já define o diretório como controllers. Aí a segunda parte, é um diretório a segunda parte, o segundo índice? Não, controller test não é um diretório. Então ele já vai vir aqui para o terceiro else e vai setar o arquivo file, o atributo file como SURL, que no caso aqui é o controller test. Vamos supor que aqui dentro do controller eu tivesse um outro diretório que seria controller 2. E dentro desse controller 2 eu tivesse um controller adição. Echo, esse é o controller adição, tá? Então repare aqui, ó, eu tenho o controller 2 e o controller adição. E vamos supor que aqui eu digitasse controllers barra controller 2 barra controller adição. Aí, ó, esse é o controller adição. Então repare que aqui, ó, na nossa class dispatch, o índice pulou, aí o segundo índice também era um diretório, ele concatenou aqui, voltou novamente é um diretório, concatenou de novo, por fim, o terceiro índice é um diretório, controller adição não é um diretório, então ele definiu o file como. Então repare que ele vai fazendo no for aqui, ele vai verificando se existe o diretório, né? E assim por diante. Vamos supor outro teste que existe que a gente faz aqui, que é o seguinte, aqui, ó, repare aqui, ó, se existir o que eu escrevi ali, no caso controle adição, ele vai adicionar o controle adição. Se não, ele vai verificar se existe um index.php. Então vamos escrever aqui por exemplo, eu tivesse errado aqui na URL. Repare aqui, ó, ele deu página não encontrada. Por quê? No sistema ele verificou se existe o arquivo. Não existe porque eu digitei errado. Ele vai verificar se existe o index.php. Não existe. Então ele vai cair na página 404. Se eu colocasse aqui no controller 2 o index.php, colocar aqui um eco, esse é o index do controller adição. E viesse aqui atualizado, aí, ó, esse é o index do controller adição. Se eu digitasse certo, esse é o controller adição. Então repare que o sistema ele é bem perfeito, ele vai seguindo os diretórios, vai concatenando e no último termo digitado pelo usuário, ele vai verificar se esse arquivo existe e vai incluir ele aqui. Tudo bem? Então espero que tenha ficado claro aí a class dispatch. Ela é um pouco mais complexa, mas ela que é a base de inclusão dos nossos arquivos aí. Tudo bem? Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com/artigos. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Estamos disponíveis para desktop, tablet ou smartphone. Inscreva-se agora mesmo!